O terrível segredo que o Vaticano esconde em Roma. Boa noite. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal para acompanhar este relato impressionante. O que você está prestes a ouvir não é uma simples teoria ou uma história inventada. É um testemunho real, encontrado nos cantos mais obscuros da internet e enviado por Eduardo Vasconcelos, um ex-padre que decidiu expor um segredo terrível sobre o Vaticano. Um segredo que pode mudar tudo o que sabemos. Tudo começou nos anos 80. Eduardo sempre foi um homem de fé, dedicado à igreja desde jovem. Ingressou no seminário com o coração cheio de esperança, acreditando que sua missão era ajudar as pessoas. E de fato, muitas coisas que ele testemunhou eram genuínas: milagres, caridade, bênçãos. Mas havia algo mais, algo que ninguém comentava, algo que pairava sobre as altas cúpulas da igreja como uma sombra silenciosa. No início, ele ignorava os sinais. Afinal, o Vaticano era a representação máxima da fé cristã na Terra. Mas, conforme os anos passaram, ele começou a perceber que certas cerimônias não eram tão inocentes quanto pareciam. Pequenos detalhes incomodavam. Símbolos ocultos em altares, preces em línguas que ele não conhecia, expressões tensas nos rostos de alguns cardeais. Havia uma dualidade estranha naquilo tudo. Foi então que ele conheceu Padre Giovanni, um brasileiro que viveu por mais de uma década em Roma e tinha livre acesso ao Vaticano. Eles se tornaram amigos rapidamente. Mas Eduardo notou que Giovanni nunca falava sobre o que realmente acontecia dentro das muralhas do Vaticano. Sempre desviava o assunto. Até que um dia, após algumas taças de vinho, Eduardo decidiu perguntar diretamente: Giovanni, o que realmente acontece lá dentro? Ele ficou em silêncio. Depois, riu de forma estranha. Mas não era uma risada de humor. Era algo nervoso, desconfortável. Então, sem olhar nos olhos de Eduardo, ele respondeu: nem mesmo o Papa sabe de tudo. Aquela resposta foi um choque. Como assim nem o Papa tinha acesso a certas informações? Eduardo pressionou Giovanni, mas ele hesitava. Dizia que era perigoso saber demais, mas após muita insistência, finalmente falou algo que deixou Eduardo sem palavras. Você sabia que o Vaticano controla alguns dos maiores observatórios astronômicos do mundo? Aquilo parecia um desvio de assunto, mas Giovanni garantiu que não era. Disse que o Vaticano sempre teve um interesse profundo e inexplicável no espaço, nas estrelas, em algo que não estava na Terra. Isso era um fato, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Eduardo ficou intrigado. Por quê? O que eles estavam procurando? Ele decidiu investigar. Vasculhou arquivos antigos da igreja, procurou relatos de astrônomos ligados ao Vaticano. E foi aí que tudo começou a se encaixar. Muitos dos primeiros cientistas da igreja não estudavam apenas os céus por paixão, mas por um motivo maior. Algo que eles precisavam monitorar constantemente. Então, ele começou a fazer perguntas a outros padres. A reação foi sempre a mesma. Olhares desconfiados, silêncios estranhos. Alguns pareciam até assustados, mas um deles, um monsenhor idoso, lhe disse algo que fez sua espinha gelar. Se você soubesse o que eu sei, não dormiria nunca mais. Certo dia, Eduardo estava caminhando pelos corredores do Vaticano quando viu algo que nunca esqueceu. Um ser. Não era um padre, não era um cardeal. Parecia humano, mas não era. Sua pele era branca demais, o cabelo extremamente claro e os olhos de um azul quase translúcido. Havia algo nele que não parecia deste mundo. O ser usava uma túnica que variava entre o branco e o cinza e tinha um bracelete estranho no pulso. Eduardo congelou no lugar, seu coração disparado. Por um momento, aquele ser virou levemente o rosto na sua direção e sorriu. Mas não era um sorriso comum. Era como se ele soubesse de algo que Eduardo jamais compreenderia. Naquela noite, Eduardo mal dormiu. Sua mente girava. Lembrou-se da obsessão do Vaticano com os observatórios, das perguntas sem resposta, das conversas proibidas. Aquele ser, o que era ele?
Ele começou a se perguntar se havia alguma relação entre os anjos descritos na Bíblia e algo muito mais antigo e desconhecido. Eduardo passou a se aprofundar ainda mais no estudo das Escrituras. E o que encontrou foi assustador. Existiam relatos muito antigos que poderiam ser interpretações erradas de algo muito maior. Textos descrevendo carruagens de fogo descendo do céu, seres com vestes brilhantes e olhos como chamas de fogo. Isso não parecia familiar? Um dos relatos que mais o deixou intrigado foi o de Ezequiel 1:4-5, que descreve uma visão de seres brilhantes dentro de rodas giratórias que se moviam no céu. Até hoje, muitas pessoas acreditam que essa passagem bíblica pode estar descrevendo algo que vai além da religião. A conclusão que Eduardo começou a formar era inquietante. O Vaticano sabia disso. Eles tinham acesso a informações que jamais chegariam ao público. Talvez, desde os primórdios da Igreja, houvesse um esforço para manter esses conhecimentos restritos a um grupo seleto. O problema é que quanto mais Eduardo investigava, mais ele percebia que estava sendo observado. Ele passou a notar que sempre havia alguém por perto. Sempre os mesmos rostos. Um homem de terno cinza que aparecia nos mesmos lugares que ele. Um cardeal que parecia estar sempre escutando suas conversas. Era paranoia? Ou estavam tentando impedi-lo de descobrir a verdade? Então, uma noite, ele recebeu um envelope misterioso embaixo de sua porta. Dentro dele, apenas um bilhete escrito à mão. Pare de perguntar. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Agora tinha certeza, ele estava mexendo com algo perigoso. Mas como poderia simplesmente ignorar tudo aquilo? Ele já tinha ido longe demais. Agora era impossível voltar atrás. A questão que não saía de sua mente era simples. O que exatamente o Vaticano está escondendo? Por que tanto sigilo? Por que tanto medo? E, acima de tudo, quem era aquele ser que ele viu nos corredores do Vaticano? Mas essa não foi a última vez que Eduardo encontrou aquele ser. A próxima vez foi ainda pior. Eduardo sabia que estava sendo vigiado. Nos dias seguintes, sentiu presenças estranhas ao seu redor. Olhares que se desviavam no último segundo, passos apressados atrás dele. Algo estava acontecendo. Mas ele não podia parar agora. Precisava entender o que tinha visto. Quem era aquele ser? E, acima de tudo, qual era o real segredo do Vaticano? Ele decidiu voltar aos arquivos antigos da biblioteca secreta. Mas dessa vez encontrou algo inesperado. Nos corredores silenciosos do Vaticano, um padre idoso se aproximou dele. Seu nome era Monsenhor Berardi. Eduardo percebeu que aquele homem sabia mais do que dizia. Você está mexendo com coisas que não deveria, Padre Eduardo, sussurrou o Monsenhor. Mas havia algo no seu tom. Ele não estava tentando afastá-lo, ele queria avisá-lo. Antes de ir embora, deixou uma única frase. Olhe para os arquivos de 1962. Você encontrará algo lá. Eduardo passou a noite vasculhando os registros de 1962. E então encontrou um documento classificado como altamente confidencial. O título era vago, Manuscrito Lux 19. Mas o conteúdo era devastador. Relatava uma reunião entre membros da Santa Sé e um grupo seleto de astrônomos do Observatório do Vaticano. Eles discutiam algo chamado Projeto Lux. E a parte mais assustadora? Havia menções a encontros com entes não terrestres. Os documentos descreviam uma descoberta feita décadas antes, escondida a 7 chaves. O Vaticano sabia sobre a existência de seres que não eram humanos. E mais, eles mantinham contato com essas entidades há séculos. Eduardo sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Isso era grande demais. Tudo o que ele acreditava estava desmoronando. E então, algo chamou ainda mais sua atenção. Havia uma seção inteira do relatório dedicada a descrições desses seres. Eram altos, de pele pálida, cabelos muito claros e olhos de tonalidades vibrantes. O mais estranho? Eles usavam vestimentas que lembravam as descritas nos antigos textos bíblicos. Eduardo prendeu a respiração.
Era exatamente o que ele tinha visto no corredor do Vaticano. Tudo estava se conectando, mas isso levantava uma questão ainda maior. Quem ou o que eram esses seres? Eduardo começou a fazer mais perguntas. Mas agora, a tensão era palpável. Ninguém queria falar. Alguns padres simplesmente se afastavam quando ele se aproximava. Outros fingiam não entender. Mas um, em particular, parecia estar apavorado. O jovem padre Antônio o puxou para um canto escuro e sussurrou com voz trêmula. Eles estão por toda parte. Sempre estiveram. Antes que Eduardo pudesse perguntar mais, um ruído ecoou pelo corredor. Passos apressados. Antônio empalideceu e desapareceu na escuridão. Eduardo se virou e viu um homem de terno cinza. O mesmo que parecia segui-lo nos últimos dias. Ele não disse nada, apenas encarou. Um aviso silencioso. Pare agora. Eduardo saiu dali rapidamente. Seu coração estava acelerado. Ele sabia que estava chegando perto demais da verdade. Mas a questão era inevitável. Se esses seres estavam por toda parte, o que eles realmente queriam? Por que mantinham contato com a igreja por tantos séculos? A resposta veio de onde ele menos esperava. Um diário, guardado entre livros antigos, escrito por um cardeal há mais de 100 anos. Eles não são anjos, são guardiões. Eduardo leu aquilo várias vezes, tentando compreender. Guardiões do quê? Na noite seguinte, Eduardo acordou com um ruído estranho em seu quarto. Alguém estava ali. Seus olhos demoraram a se ajustar à escuridão, mas ele viu uma sombra parada na porta. Era o mesmo ser que ele havia visto antes. Dessa vez, estava mais perto. Eduardo sentiu um frio intenso tomar seu corpo. Ele não conseguia se mexer. O ser não disse nada. Apenas levantou uma das mãos como se quisesse transmitir uma mensagem silenciosa. E então, Eduardo sentiu algo estranho. Uma enxurrada de imagens em sua mente. O espaço, estrelas, estruturas colossais que não eram da Terra. Visões de algo que parecia além do nosso tempo. Ele viu o Vaticano, mas não como era hoje. Como se tivesse sido construído sobre algo muito mais antigo. E então, tudo sumiu. Quando Eduardo piscou, o ser não estava mais lá. Mas algo dentro dele havia mudado. Nos dias seguintes, Eduardo ficou obcecado. O que ele tinha visto? Ele voltou aos arquivos, reexaminou textos bíblicos e encontrou algo surpreendente. Havia passagens antigas que mencionavam seres luminosos que caminhavam entre os homens. Mas o mais perturbador? Não os chamavam de anjos, chamavam-nos de os vigilantes. Eduardo percebeu que tudo o que a humanidade sabia sobre a história da fé talvez fosse uma versão distorcida da verdade. Os anjos descritos na Bíblia não eram espíritos. Eram seres físicos, de carne e osso, mas com uma inteligência e tecnologia muito além da nossa. E o Vaticano sempre soube disso. Eles monitoravam esses seres e escondiam a verdade do mundo. Agora, Eduardo tinha um problema. Ele sabia demais. Os homens de terno cinza começaram a segui-lo mais de perto. Ele encontrou sua sala revirada, seus arquivos sumiram. O Vaticano estava tentando silenciá-lo. Ele decidiu fugir. Mas antes, precisava fazer algo. Precisava deixar um registro. Em uma noite silenciosa, Eduardo escreveu toda a verdade em um manuscrito e o escondeu nos subterrâneos de Roma, onde poucos ousavam entrar. Se algo acontecesse com ele, pelo menos a verdade estaria ali. Mas ele não esperava o que viria a seguir. Ele recebeu uma carta, sem remetente. Apenas uma frase escrita à mão. Você não pode escapar. Eduardo sentiu o peso da realidade. Ele nunca estaria seguro. Mas ele não podia simplesmente desaparecer sem compartilhar a verdade. Então, fez algo impensável. Fugiu do Vaticano e procurou jornalistas que tivessem coragem de expor o que ele descobriu. Mas, quando finalmente encontrou um repórter disposto a ouvi-lo, aconteceu algo assustador. Antes mesmo de Eduardo abrir a boca, o jornalista olhou para ele com olhos arregalados. Eu já sei quem você é, e você está em perigo. Eduardo sentiu sua pele arrepiar.
Como aquele homem já sabia? E então, uma última revelação. O repórter mostrou a Eduardo um dossiê. Documentos vazados, fotografias borradas, relatos de outros padres que haviam desaparecido misteriosamente após fazer as mesmas perguntas. Eduardo entendeu naquele momento. Ele nunca deveria ter começado essa investigação. Era tarde demais. O Vaticano sabia onde ele estava. Minutos depois, uma van preta parou do lado de fora. Homens desceram rapidamente. O jornalista gritou para ele fugir pelos fundos. Eduardo correu, sabendo que aquela seria sua única chance de escapar. Mas será que ele conseguiu? Ninguém nunca mais ouviu falar de Eduardo Vasconcelos. Seu nome desapareceu dos registros do Vaticano. Seu diário jamais foi encontrado. Apenas algumas poucas cópias de seu manuscrito circulam na internet. Mas será que são reais? E agora, a pergunta que fica é: o que o Vaticano realmente está escondendo?